Forte abraço, eu sou do Regatiano, você é minha paixão. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, beleza? Passar aqui, né, o áudio aqui da entrevista do treinador Alan Al, depois da derrota contra o Goiás no estádio Repelé. E outra, torcedor Regatiano, comente aqui no canal se você prefere quem para entrar em primeira contra o Vasco, jogo contra o Vasco da Gama. Você prefere quem? Ou Juninho Brandão ou Nicolas Careca? Então comente aqui no canal, né? Deixe seu like e compartilhe o vídeo, beleza? Vamos ver também aí o jogador Gum aí, que é dúvida ainda se vai jogar ou não contra o Vasco, né? Ele ficou de fora contra o jogo contra o Goiás. Então bora ver aí o que vai acontecer aí nessa semana aí. Lembrando, jogo quinta-feira, às 19 horas, CRB e Vasco da Gama. Jogo importante, CRB 40 pontos, o Vasco ali na 10ª colocação ali, né? Então, veja a entrevista do treinador Alan Al falando aí, né? Depois da derrota contra o Goiás no estádio Repelé, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like. Tchau. Acredito que foi mais mérito do adversário do que propriamente algumas situações que a gente deixou de concluir com maior qualidade. Precipitamos em alguns momentos, em alguns passes que poderiam a gente acreditar um pouquinho mais, né? Algumas bolas cruzadas, algumas infiltrações, finalizações, mas são situações de futebol. O nível do adversário é um nível alto, a gente sabia da dificuldade, trabalhamos para isso, o adversário veio com uma proposta defensiva, até abrindo mão da característica que é natural dele, e num lance esporádico onde a gente estava com um atleta recebendo atendimento, acabaram aproveitando a situação. Se não me engano, foram 14 finalizações contra 2 do adversário, que tem o mérito que nessas 2 consegui concluir uma em gol e ganhar a partida. Próxima pergunta do Luciano Costa, da Rádio Massa 1020. Alan, não tirando o mérito do adversário, mas foi um resultado injusto pelo que foi apresentado pela equipe regatiana hoje? Concordo com você. Eu acho que foi um resultado que magoou muito a gente pelo desempenho que a equipe teve, pelo volume que a equipe teve. Obviamente que em algumas situações no último terço a gente poderia ter tomado uma decisão um pouco mais tranquila, mas o goleiro teve um destaque, o goleiro do adversário foi muito bem, os zagueiros tirando essas bolas aí quase que em cima da linha. E a gente lamenta principalmente pelo fato deles terem tido 2 finalizações e terem tido a competência de concluir uma em gol e definindo a partida. Mas eu acho que tem que servir de aprendizado para todos nós, da gente não esquecer da dificuldade que é a Série B e valorizar tudo que vem sendo feito até agora, erguer a cabeça, trabalhar, recuperar os jogadores para que a gente contra o Vasco recupere esses pontos que a gente perdeu no dia de hoje. Próxima pergunta do Luiz Felipe, do Portal Maracujá Foco. Apesar da derrota, o CRB conseguiu propor o jogo e criar chances de gol. Como lidar agora com essa derrota e se preparar para o próximo jogo contra o Vasco? Hoje, falando hoje, né, especificamente, até porque eu sou muito transparente, eu tento ser muito transparente nas minhas respostas, hoje o grupo está arrasado pelo desempenho que teve, pela expectativa que a gente criou de poder se distanciar do nosso concorrente direto, pela partida que a gente fez. Eu acho que isso é natural, isso demonstra a hombridade do grupo. Mas o que eu falei para eles é que a partir de amanhã a gente já tem que pensar no Vasco, a gente tem que levantar a cabeça, estamos no caminho certo, sabemos que vai ser difícil, mas estamos brigando por coisas grandes. E esse equilíbrio a gente precisa ter nesse momento. A gente queria dar esse presente para o torcedor, para todos que apoiam a gente, mas não conseguimos. Não faltou empenho, não faltou dedicação, tivemos um volume de jogo muito grande, tivemos a iniciativa do jogo do início ao fim e por circunstâncias do futebol acabamos perdendo a partida. Mas estamos no caminho certo e vamos continuar brigando sim lá pela ponta da tabela. Próxima pergunta do Júlio César, da Rádio Pajuçara. Essa foi a primeira derrota do CRB em casa. Jogando como mandante, o Galo não balança as redes há 3 partidas, contando com a de hoje. Isso preocupa, Alan? Não, pelo desempenho de hoje, eu acho que a gente pode separar, né, algumas situações. Tivemos alguns empates aqui que não criamos, e contra um adversário, sem menosprezar ninguém, contra um adversário inferior, e não criamos tantas oportunidades, não tivemos o controle do jogo totalmente como a gente teve hoje. E por circunstâncias do futebol, numa única oportunidade, ou tiveram 2, né, mas uma única mais clara, acabaram definindo a partida. O que a gente precisa melhorar é justamente acreditar um pouquinho mais no companheiro. A bola cruza na frente da área, a gente consegue achar alguns passes
precisos para finalizar e a gente não está acreditando. Então esse tipo de cobrança a gente vai ter, mas de uma maneira muito positiva, sem perder a confiança no que a gente vem fazendo até agora, porque a gente sabe que o que foi feito até agora e o que a gente tem muito ainda para fazer pela frente só depende de nós. Próxima pergunta do Darone Lima, do canal Fala Regatiano. Já são 3 jogos em casa sem vencer e sem fazer gols. Tem alguma explicação, pegando o gancho já da pergunta anterior, para essa queda de rendimento no Rebelé? Eu não acredito e não concordo com queda de rendimento. Eu acho que é a proposta do adversário. Todo adversário que vem jogar contra nós sabe que se jogar de igual para igual, dificilmente vai conseguir evitar a nossa vitória. E ao contrário, quando você joga fora de casa, que o adversário obrigatoriamente, né, entre aspas, tem que sair um pouco mais e acaba nos dando possibilidades de criar situações. Tivemos um volume muito alto hoje, muito alto em comparação às outras partidas. Acho que foi a partida que mais a gente teve o comando do jogo e infelizmente não conseguimos concluir, mas justamente por pequenos detalhes, acreditar um pouquinho mais, tomar uma decisão um pouquinho mais fria no último momento para definir a jogada e também por mérito do adversário, que a gente não pode esquecer. Grandes defesas do goleiro, no final do jogo uma linha de 4 zagueiros de ofício para tentar neutralizar as nossas chegadas e mesmo assim a gente criou. Tentamos com bola parada, tentamos com bola rolando e infelizmente a noite estava mais propícia para o Goiás do que para nós, mas faz parte do futebol, estamos no caminho certo e acima de tudo a gente não pode perder a confiança e muito menos querer achar culpado ou querer achar problemas que não existem. Próxima pergunta é do Júlio Tenório. Professor, o CRB foi dono das ações em campo, mas saiu derrotado. Como motivar o elenco? E aí ele faz uma observação, principalmente o atacante Júnior Brandão, que não fez um bom jogo hoje. Eu acho que o próprio jogo, né, a análise deles aqui logo depois, dentro do vestiário, de estar chateado, de estar lamentando, o próprio jogo já serve de motivação para o próximo. Da gente saber que tem que aproveitar as oportunidades, que tem que estar atento, que o adversário vem sempre aqui com uma proposta de se defender, sabendo da nossa qualidade, sabendo da nossa maneira de jogar. Então acho que o próprio tropeço hoje serve como motivação. A gente continua brigando por coisas grandes, continua próximo da liderança, continua ali com um objetivo muito claro de pensar em algo que é o que a torcida quer, o que a gente quer, o que a diretoria quer, e isso sempre com o pé no chão. E são situações que a gente infelizmente sabia que iam acontecer. Dificilmente a gente conseguiria vencer as 15 partidas restantes, mesmo não faltando vontade para vencer. O adversário aproveita algumas situações como aproveitou hoje e acabou saindo com a vitória. Mas não podemos perder a confiança, não podemos jogar fora tudo que a gente vem fazendo, principalmente continuar trabalhando para fazer algo mais ainda. Última pergunta do Tainan Mello, do Global Brasil. O que deve ser urgentemente melhorado para que o CRB volte a vencer? Eu acho que urgentemente a gente manter a nossa confiança. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, natural e mostra o caráter do nosso grupo pela chateação, por a gente estar lamentando um resultado que poderia totalmente ser o inverso, né? Tivemos ali situações para vencer a partida, para empatar a partida e consequentemente depois uma coisa seria consequência da outra, mas a gente não pode perder a confiança e muito menos achar problema individual ou querer fazer algumas mudanças radicais, que isso acaba respingando em todo o grupo. Quando as coisas não andam, a gente acha que está tudo errado, ou quando joga e ganha, a gente acha que está tudo certo. Agora é o momento do equilíbrio, agora a gente manter a nossa confiança, manter a nossa humildade, trabalhar bem, recuperar bem principalmente os jogadores e tirar o que a gente fez de positivo na maior parte da partida hoje, que foi manter o controle do jogo, criar situações e acreditar um pouquinho mais aí que a gente vai conseguir concluir todas essas oportunidades, todo esse volume de jogo em gols, como a gente já vinha fazendo em outras partidas. Obrigada, Alan.